Fernando Schuller, que é um cara bacana, é um cara que está sempre apontando os abusos do Supremo, mas está preso nos cacuetes liberais e não tem a mínima vontade de entender o Brasil e o debate público. Aí ele também resolve falar sobre o discurso do Lula. A captura do Estado e o interesse dos mais pobres. Ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade, disse Lula em seu discurso no Encontro dos Progressistas em Barcelona por estes dias. Ele se refere à esquerda atual, que, de alguma forma, teria sucumbido ao neoliberalismo. É interessante observar o discurso de Lula quando se discute aqui, pelo Brasil, a necessidade de um ajuste fiscal duro a partir de 2027. Lula parece estar dizendo algo em direção inversa. Não vamos cair na conversa desses liberais e sua agenda de reformas. Não, cara, Lula não está falando disso. Não está falando disso. Quando Lula diz que ganha as eleições com discurso de esquerda e pratica austeridade, é porque a esquerda, né, que fala assim, sucumbindo ao liberalismo, ele está falando que quem chega ao poder segue a lógica do rentismo, onde o Estado pode até fazer algum corte, mas esses cortes sempre serão em cima dos mais pobres e o andar de cima sempre será privilegiado. Foi o que o governo Lula fez. Foi o que o governo Lula fez. Foi o que os governos de esquerda fizeram pelo Brasil e pelo mundo. Foi o que a Fernando Henrique Cardoso fez. Mas não, a palavra austeridade, pelo liberal, só pode ser lida em um único contexto e ele não consegue depreender que existem outros assuntos e outra forma de lidar com isso. Vamos continuar. O que me intriga é a retórica contra a austeridade. Dias atrás, escutei essa mesma ideia em um debate do qual participei. Falei sobre a captura do Estado no Brasil e a necessidade de uma reforma no Estado e fui retrucado com uma crítica muito parecida com a de Lula. Esta ideia de reformas e corte de gastos, dizia meu interlocutor, seria apenas uma agenda liberal. Sim, é realmente uma agenda liberal. E o cara tá tentando falar pro Fernando Schuller que existem coisas além de falar de corte de gastos, sabe? para resolver os problemas estruturais do Brasil. Na prática, o que ele estava dizendo, e que Lula disse com clareza em Barcelona, é que existiria uma contradição entre agir com austeridade no gasto público e colocar em execução boas políticas públicas. Não, não é isso que eles estão tentando falar. Nessa visão, a defesa de reformas modernizantes, privatizações, rigor fiscal e corte de gastos seriam, de alguma forma, argumento contra os mais pobres. Não, não é isso. Não é isso. Por que alguém imagina que gastar 528 vezes a renda média da população com cada deputado ou senador no Congresso seria positivo para os mais pobres? Ninguém acha que isso é positivo. E eu tenho certeza que o cara que você debateu, ele também seria contra esse gasto. Mas você não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir, não querem compreender. As pessoas estão tão presas nos termos, ser o dono da palavra, que ela não quer entender o que o coleguinha está falando. Se o coleguinha não se comunicar utilizando o vocabulário que a pessoa quer, ela não se esforça para entender. Ou ainda, por que torrar 5 bilhões de dinheiro público a cada 2 anos financiando candidatos e campanhas eleitorais ajudaria os mais pobres? Ninguém acha que isso também ajuda os mais pobres. Ninguém acha que isso ajuda os mais pobres. E por que um recorde global de supersalários para as altas carreiras públicas ajudaria os brasileiros de menor renda? Todo mundo é contra também os supersalários. Só que qual é o problema? Todas as reformas pró-corte de gastos nunca vão para cima dos supersalários. Esse é o ponto. Assim, cara, perceba que existe um padrão. Toda vez que alguém vem com corte de gasto, nunca é dos super salários. Se fala de reformas para fazer corte de gasto, tem 40 anos. Nunca vão para cima dos super salários. E se tentar ir, o Supremo vai passar por cima. Porque eles têm esse poder. E por isso teria que começar com a reforma do judiciário. Daria para ir longe fazer essas perguntas, mas não é preciso. Oh, meu Deus. Custa tentar entender o que as pessoas estão falando, Schuller. É difícil não identificar uma confusão elementar que existe no debate brasileiro entre aquilo que são boas políticas públicas, o que não passa de apropriação e regra perfeitamente legal do Estado do dinheiro público, por parte de múltiplas elites de dentro e de fora da máquina pública. Ainda agora ser um relatório do TCU mostrando as farras dos aviões. Todo mundo, Schuller, vai ser contra isso. Até esse maluco da esquerda aqui, tu deve ser o cara de esquerda que tu conversou, eu tenho certeza que ele também é contra essa farra do avião. Isso vale para quase tudo que diz respeito ao uso do dinheiro público. Faz sentido o governo manter uma TV estatal, que basicamente segue a linha do próprio governo, seja ele qual for, ao custo próximo de 1 bilhão ao ano, em meio a overdose de fontes de informações de todos os tipos de que dispõe a sociedade? Faz sentido para os mais pobres pagar 8,5 bilhões, que foi o prejuízo dos Correios em 2025, apenas para sustentar a empresa cujo serviço poderia ser provido pelo setor privado? Aqui vai entrar tipo o que ela estava falando. Cada um desses casos vai ter que analisar. A estatal de comunicação, eu realmente acho que não faz muito sentido. O Correios, você só está reclamando porque é o Lula. Porque no governo Bolsonaro, o Correios estava dando lucro. Então esse argumento já não ia funcionar. Se você muda de setor, vai para o setor de energia como um todo, você já vai esbarrar numa discussão sobre soberania nacional. Mas, a lógica do Fernando Schuller, a lógica do liberal, tudo se resume em números. E quem controla os números? Controla o Brasil. Quem controla os números, eu digo, quem controla a Selic, quem controla o Banco Central, controla o Brasil, são os banqueiros. Inclusive, olha que coisa curiosa, o jornal que o Schuller escreve isso
a defesa do rentismo, basicamente, e não entrando nos pormenores, é o jornal que captou 45 milhões de bancos, né? Os bancos hoje dominam o Estadão, Itaú, Santander e Bradesco. O fato é que o país vive preso a uma armadilha infernal. A dívida pública deve subir cerca de 11 pontos do PIB ao longo do governo atual. Sim, Bolsonaro entregou com 72%, Bolsonaro conseguiu reduzir a relação dívida-PIB e o governo Lula tem tudo aí para explodir. O desequilíbrio fiscal pressiona os juros. Existe questionamentos em torno disso. Inclusive, Fernando Schuller, ano passado, Financial Times, a grande bíblia dos liberais, trouxe aí uma longa reportagem citando pelo menos 3 fontes diferentes, 3 linhas de pensamento econômico diferentes que já colocam esse ponto de questionamento, sabe? Desequilíbrio fiscal pressionando os juros. Até porque os Estados Unidos, nos últimos 100 anos, só tiveram superávit, se eu não me engano, em 13 anos. Então, eles têm um desequilíbrio fiscal grande, gigante. E lá os juros nem se comparam ao brasileiro. Então, acho que existem alguns outros componentes que entram nesse cálculo que você está tentando simplificar. O endividamento das famílias se agrava, isso é verdade, e o governo anuncia mais um programa de renegociação, isto é, mais uma forma de socializar o custo do problema direto ou indiretamente, com o contribuinte enquanto se empurra a conta para adiante. É possível se imaginar um debate filosófico, mais amplo, sobre o lugar do mercado e do Estado na vida social, sobre a atualidade do liberalismo da social-democracia. Só tem essas 2 opções? Ou você é liberal, ou você é social-democrata, ou social-democrata também é liberal, só que ele gosta de dar um assistencialismozinho. Essa é a lógica. Não importa quem vence, eles sempre ganham. Não tem espaço para nenhum tipo de discussão econômica, já percebeu? Ou você é ortodoxo liberal, ou você é ortodoxo social-democrata. Vamos continuar brincando de falar mal dos bilionários e do neoliberalismo enquanto enfiamos a cabeça em um buraco, ao invés de enfrentar as reformas que nós mesmos precisamos fazer? Então, muitos desses bilionários, vamos pegar o próprio André Esteves, cara, ele é uma pessoa que eu não sei, velho. Olha pro Dedé, por que eu quero trabalhar para ele. Eu esperava que o Dedé, ele usasse mais esse poder que ele tem, inclusive que agora tem um soft power, né? É lá o teatro, imagina, né? Qual artista que não vai querer falar bem do Dedé pra não se apresentar lá no BTG Hall. Esse Dedé maravilhoso. Ele poderia usar isso daí pra dar uma pressionada no Poder Judiciário. Certa vez até ele pressionou. Ele mandou aquela mensagem pro Gilmar Mendes, ele confirmou em entrevista pro UOL, falando que ia achar sacanagem ter bloqueado o dinheiro da Starlink, sendo que a Starlink é um CNPJ e o Twitter é outra. Só que quando você conta para outros bilionários, como os irmãos Batista, e você vê, por exemplo, o que o Lula acabou fazendo, aquela MP, que foi uma coincidência sem igual, jogando o custo da Amazonas Energia, né, do prejuízo aí dos gatos pro brasileiro pagar, cara. Assim, existe uma distorção muito grande. E para você lidar com essa distorção do mercado, o que existe de pior no capitalismo, vou usar o termo do Gabeira, porque essas pessoas... Eu não acho que o João... Vocês acham que os irmãos Batista são boas pessoas? Me perdoa, eu não acho. Eu acho que para lidar com isso, a gente primeiro tem que começar com a reforma do judiciário. Esse país voltar a ser soberano. Como disse ontem, o Pablo Hortelado. Hoje é proibido ter políticas públicas de direita no país, porque o Supremo não deixa, o Judiciário não deixa, o PT vai, questiona e derruba. Então, assim, são discussões... Ele acha que está discutindo, mas não está discutindo nada. E isso porque o Fernando Schuller é uma pessoa que está do nosso lado na luta contra o judiciário. Nossa máquina pública perdulária não é escolha da sociedade, como escutei de um bom economista há tempos atrás, e nem por sonho é resultado de alguma política liberal. Sabe? Distorceram a Adam Smith. Toda vez que dá errado, distorceram a Adam Smith. Não é liberal não, irmão. Diria que é o seu oposto. Ela é resultado da ação de múltiplas elites de dentro e de fora do setor público, hábeis em capturar benefícios, supersalários, fundões, incentivos fiscais, estatais deficitárias, vinculações constitucionais, tudo e o mais puro privilégio bem representado pelo congestionamento de aeronaves estatais em Brasília. Bom, quem apoiou tudo isso ao longo dos anos foi o grande liberal, reconhecido pelos liberais como um liberal, Júlio de Mesquita Filho. Um dos principais personagens é o filho do dono do Estadão. Foi bucheiro, esteve lá na festa da chave de 1919, o pai dele participou do golpe da República, acho que ele estava muito novo, mas 30 em diante, todos os golpes do país, o Júlio de Mesquita Filho estava lá. E essas políticas instauradas, por exemplo, no pós-64, medidas liberais que ajudaram a destruir o Brasil, bom, ele estava apoiando. Então, se você faz assim, é muito curioso você criticar a elite que sequestrou o Estado brasileiro, escrevendo no jornal mais golpista do país. Isto pouco a ver com o tradicional debate entre esquerda e direita, e rigorosamente nada com os interesses dos mais pobres. A oposição real é entre racionalidade e captura. Você entende? Se você não é um ortodoxo que segue o tripé macroeconômico, superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação, você é irracional. A racionalidade é seguir a cartilha liberal, que foi distorcida o Adam Smith, mas agora vai dar certo. Foi 40 anos de fracasso. Oxalá estes temas estejam em pauta com alguma maturidade no debate eleitoral que temos pela frente.